Olá, eu me chamo Luiz Ladama e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho que a gente traz diariamente para vocês e hoje para falar sobre o dia 15 de abril, mercado que apresentou certa volatilidade, movimentada principalmente pelas incertezas econômicas mundiais, que trouxe um dólar internacional para cima, o que favorece ou pressiona as commodities para baixo. Além disso, nós tivemos as primeiras divulgações em relação aos plantios americanos de soja e milho. No caso da soja, o plantio veio em 3% contra 2% no ano anterior, para o mesmo período. Já no caso do milho, foi o inverso. O plantio ficou em 4% contra 6% no ano anterior. E é importante analisarmos que um plantio mais acelerado ajuda na pressão de baixa. Um plantio mais atrasado ajuda a pressionar os preços para cima. Então, soja em relação ao plantio sendo pressionado para baixo e o milho para cima. E também em relação à soja, nós tivemos a divulgação do esmagamento mensal de março, que veio levemente abaixo da expectativa, algo em torno aí de 100 mil toneladas, já que a expectativa era de 5,38 milhões de toneladas e veio em 5,29 milhões de toneladas. Então, no caso da soja, os dados técnicos relacionados a plantio e esmagamento foram baixíssimos. Já no caso da soja, os fundamentos foram altistas pelo atraso do plantio, mas o que realmente exerceu força no mercado foi a alta do dólar no mercado internacional, e esse sim, causado pelas incertezas do comércio internacional e pelas políticas tarifárias do governo americano. Mas fique com a gente e acompanhe como foi o fechamento do mercado. Com as notícias relacionadas à alta do câmbio pela questão econômica do comércio internacional, a soja fechou em queda de 0,55%, que equivale a 5,75 cents. Dessa forma, o maio fechou cotado a 1.036 cents. No caso do milho, a queda foi de 0,77%, ou 3,75 cents de queda, com o maio fechando a 481,25. Outro mercado também com fechamento negativo hoje foi a B3 para o milho, com queda não tão expressiva de 0,2%, o que equivale a 0,16 centavos por saca, e o maio fechou a R$ 78,72. E para o mercado de prêmios, nós tivemos uma leve alta no dia de hoje de 5 cents até o fechamento. O mercado acabou trabalhando até em certo período um pouco mais enfraquecido, mas a queda de Chicago, dificultando assim novas ofertas, acabou fazendo com que os prêmios se valorizassem um pouco mais para incentivar as vendas pelo lado do produtor. E dessa forma observamos que os prêmios estão extremamente voláteis desde a metade do mês de março, quando começou a aumentar um pouco o volume de ofertas, e tivemos aí no início de abril as notícias mais fortalecidas, ou seja, mais intensificadas pelo lado do governo americano em relação às tarifas, o que acabou trazendo maior volatilidade a esse mercado de prêmios. E o dólar, depois de tantas dúvidas ou incertezas de reduções de tarifas, prazos mais prolongados para a adoção das tarifas, o governo americano retirando tarifas chinesas em relação a smartphones e computadores e também reavaliando a questão das tarifas de importação de carros, por exemplo, como do México e Canadá, acabam trazendo para o mercado todas as incertezas possíveis nesse momento. E dessa forma, o dólar acabou tendo uma certa valorização de 0,7%, fechando a 5,8925, próximo da sua máxima de 5,9035. E quem sentiu aí a boa volatilidade do mercado também foram os preços em reais, onde a soja com preços no porto acabaram tendo leve redução na faixa de 0,50% a 1%. Já no mercado no interior, os preços acabaram se valorizando numa faixa de 0,5% a 0,70%. Mas no caso do milho, o mercado acabou ficando estável em relação ao dia de ontem. Por hoje nós ficamos por aqui, e mesmo observando que nós temos vistos aí dados técnicos que dão uma certa direção ao preço, nós continuamos observando que os fatores políticos e econômicos exercem maior pressão. E a não ser que tenhamos aí uma grande diferença em relação a esse início de plantio americano, nós devemos estar acompanhando o mercado relacionado às incertezas econômicas. Mas hoje ficamos por aqui. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.